Pessoal, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à implementação do nosso projeto do MilFlix, que a gente utiliza a tecnologia React e algumas outras aí, a gente utiliza muita coisa de CSS por trás, e tem várias técnicas envolvidas. Na semana passada, ficou reservado para a gente poder explorar os conteúdos lá do curso da Rock City, conhecer um pouco mais, ver como que a gente pode explorar mais a tecnologia de desenvolvimento em si. Tem vários cursos parecidos como esse que foi dado pela Rock City no mercado. O deles é um que tem um expoente bem grande, tem uma visibilidade bem grande, mas vale muito a pena ficar atento aos conteúdos da Rock City, aos conteúdos da Alura e tem algumas outras fontes. Então, hoje a gente tem muitas opções de aprendizado além do aprendizado formal. Então, é bem importante explorar tudo isso, porque a tecnologia evolui de forma muito rápida e o que a gente está vendo agora, a tecnologia que a gente está vendo hoje, daqui a alguns anos, possivelmente não vai ser a mesma que está sendo utilizada e a gente tem que dar conta de conseguir acompanhar tudo isso. Então, hoje, a gente vai começar a entender um pouco mais sobre como que a gente pode estruturar a nossa aplicação com React para que ela seja dinâmica. Então, a gente está se atendo, o nosso principal objetivo é trabalhar com a parte de front-end, mas a gente precisa entender pelo menos um pouco ali do back-end. A gente não vai se ater a criar um back-end do zero, então existem algumas ferramentas que já criam uma estrutura para a gente, facilita bastante, é utilizado em diversos projetos, muita gente utiliza de forma comercial realmente para resolver problemas, então para projetos pequenos, funciona muito bem o que a gente vai ver aqui hoje. Só antes de iniciar aqui, vamos abrir a nossa aplicação lá, o nosso projeto que a gente está trabalhando. Quem não tem, está lá dentro do Git, só baixar ele, dar um npm install para poder instalar o Node Modules e vamos só rodar ele aqui para poder ver como que ele está funcionando, se ele continua funcionando aqui normal, né? Então vamos dar um npm start aqui, esperar um pouquinho, só para a gente poder ver a aplicação, depois a gente vai parar ela aqui e a gente vai começar a tratar aqui da nossa parte de back-end. Então, a parte de back-end, quando a gente pensa ali, é toda a lógica que envolve ali o armazenamento de dados e como a gente vai conseguir consumir, ou seja, ter o retorno desses dados, como que a gente vai conseguir inserir, como que a gente vai conseguir atualizar esses dados que a gente tem. Então, mais comum, o que a gente está acostumado a fazer ali é criar um banco de dados realmente. Depois, ali no back-end, a gente vai criar uma forma de conexão com o banco, e aí já parte da nossa aplicação. E a gente vai ter alguns procedimentos ali, alguns métodos que vão ser responsáveis por conectar o banco, pegar os dados e devolver esses dados para o meu front-end. Então, esse meio termo aí, que vai conseguir fazer acesso aos dados, fazer toda essa manipulação e dar esses dados para o front-end, ou seja, para a parte visual da nossa aplicação, esse aí é o nosso famoso back-end. Então, tem, como eu disse, aquela forma tradicional que a gente já fez lá, vocês fizeram em PHP, vocês fizeram em Java, em algumas outras linguagens. Deixa eu só abrir aqui. Vocês já fizeram algumas outras linguagens, agora a gente parte para um back-end de uma maneira um pouco diferente, baseado em uma API, ou seja, ele é um serviço que ele vai responder a requisições. Então, a gente vai ter lá o nosso banco de dados, a nossa base de dados, que aqui vai ser um banco de dados texto, em formato JSON, e a nossa API vai ser responsável por fazer essa manipulação, fazer esse contato. Então, a gente vai fazer uma requisição, igual a gente fez lá no começo da disciplina, lá, que a gente pega uma URL, joga ela, a gente consegue ter os dados de volta, a gente vai conseguir também atualizar, inserir dados. Aqui é a nossa aplicação, né? Demora para rodar um pouquinho. Achei bem legal, o pessoal já atualizou, colocou vídeos próprios aqui, colocou mais outros vídeos que bem relacionados ao projeto. Então, os projetos que o pessoal está desenvolvendo está bem legal. E da forma que a gente está aqui, a gente já tem um visual da nossa aplicação, da onde a gente quer chegar. Só que da forma que está aqui, qualquer alteração que a gente queira fazer, seja para remover um vídeo, seja para inserir um novo vídeo, tudo isso está de forma manual, lá direto no nosso arquivo JSON, na nossa base de dados, e isso aqui tem que ser feito por alguém da área de desenvolvimento.
Então, pensa que se você vai colocar a tua aplicação para rodar, colocar para um professor utilizar, e ele quer excluir um vídeo e adicionar outro. Como que ele vai fazer isso? Então, isso é bem complexo para que ele consiga fazer. Então, a gente precisa criar uma forma aqui, uma área restrita, para que ele consiga acessar e consiga inserir, remover, a gente fazer com que o nosso tema se torne dinâmico. Então, tudo isso aqui, ó, a gente consiga manipular através de uma API. Vou fechar aqui, ó, vou parar até o serviço, que a gente vai utilizar a mesma porta aqui, ó, 3000 hoje, depois a gente altera a porta. Então, a gente tem que ver como a gente pode fazer isso. Então, como eu disse, a gente tem duas alternativas. Ou a gente cria nosso back-end do zero. Então, inclui criar uma base de dados ou utilizar um arquivo JSON que seja, criar todas as nossas rotas, e aí a gente poderia utilizar com o próprio Node ali, o Node permite a gente criar esse back-end. Mas para facilitar, que é uma ferramenta bem interessante, a gente vai utilizar o JSON Server. O JSON Server, como o nome diz aqui, eles mesmos se colocam, é uma API RESTful, porque ele atende todos os verbos HTTP, e ele é uma API zero coding, ou seja, a gente não precisa codificar nada. E você consegue colocar ele online aí em menos de 30 segundos. Basicamente, a gente só precisa instalar, ter a nossa base de dados, um modelo ali daquela base de dados que a gente quer trabalhar. Então, quando a gente tem uma aplicação simples, aonde eu vou ter ali 2, 3 entidades, então aqui a gente tem 2 entidades, né? Só categorias e vídeos, mas eu poderia ter produtos e categorias que eu quero mostrar, por exemplo, eu posso ter categoria e posts, se fosse um blog. Então, quando eu tenho poucas entidades relacionadas aí, ele funciona muito legal. Ele é muito utilizado para prototipação, ou seja, eu preciso ver a minha aplicação funcionando rápido, e aí depois, sim, se isso passar, eu vou desenvolver e vou estruturar numa base de dados mais robusta. E como eu disse, para aplicações pequenas funciona bem legal. Aqui na nossa sala de aula, eu coloquei aqui alguns materiais complementares aqui, ó, que esse aqui é o simulando uma API REST, que está o vídeo e um post aqui da fábrica de código. E aí explica aqui sobre o JSON Server. Então, eu explico o que ele é, que é um serviço que permite a gente criar um back-end. Então, quando a gente estava lá consultando lá da Covid, quer ver, ó, aqui, essa aqui é uma URL de uma API. Então, quando eu chamo aqui, ó, ele me retorna os dados. Isso aqui é uma API, eu fiz uma requisição GET aqui. Esse retorno aqui, ó, isso aqui está armazenado em algum lugar, em uma base de dados, seja uma base de dados texto, seja uma base de dados relacional ou NoSQL, isso aqui está armazenado em algum lugar. E quando eu faço esse modelo de chamada aqui, ó, eu tenho uma API que está ouvindo a minha porta aqui e me dá esse retorno. No caso que ele está me ouvindo aqui na porta padrão, que a gente não mudou aqui, que é a porta 80. E o que a gente vai fazer? A gente criar uma API que quando eu passar, por exemplo, aqui, o localhost 3000 barra categorias aqui, eu passar, ele vai consultar lá no meu arquivo JSON e vai me retornar isso. E depois a gente vai subir essa API para um serviço externo, ou seja, a gente vai utilizar aí como a gente está utilizando a Vercel para poder hospedar a nossa aplicação React, a parte da API aqui lá na Vercel, eles não hospedam, a gente vai utilizar outra aplicação, a gente vai utilizar outro serviço, né, que vai ser o Hero, para poder hospedar ele. Então, o que a gente vai fazer é isso, é conseguir criar um serviço que a gente faça a requisição e ele devolva os nossos dados. O legal de ter API, que é o que está sendo muito utilizado hoje, é que a gente vai criar uma forma padrão de ter os dados de volta, de inserir, de atualizar, de remover, e depois, se eu mudo a minha aplicação, eu não preciso mudar o back-end inteiro, eu não preciso mexer no back-end. Então, quem estruturou o back-end está lá fechadinho, e eu só consulto aqui. Então, se eu pedir para uma pessoa, falar, ó, tá vendo aqui a minha API? Ela está funcionando, ela dá esses dados aqui, ó. A partir dessa API aqui, eu quero que você desenvolva uma aplicação mobile para mim. Aí o cara do front-end vai lá desenvolver. A partir dessa API, eu quero que você desenvolva uma aplicação desktop para mim. Então, não importa se a aplicação vai rodar desktop, se a aplicação vai rodar mobile, eu consigo utilizar essa API para poder servir como fonte de dados para qualquer uma delas. Então, essa é a parte mais legal.
Aqui, então, aqui tem um tutorialzinho, como falei, tem um videozinho e um tutorial, um passo a passo, que explica um pouco mais, mas é o que a gente vai fazer hoje, é um material complementar. E aqui, esse link do Git é a documentação oficial do JSON Server. Não tem uma ampla documentação, mas tem tudo que a gente precisa aqui. Aqui eu atualizei o tutorial e o material, esse db.json a gente vai utilizar ele, então baixem ele e coloquem ele dentro da pasta data lá que a gente já tem do nosso projeto. Ah, mas a gente já tem os nossos dados .json. É que aqui ele só está estruturado de uma maneira um pouco diferente para que o JSON Server consiga manipular ele. A gente já vai abrir e vai entender. E está o tutorial da aula de hoje, que é o que a gente vai seguir. Então, voltando aí, ó. Todo mundo conseguiu já abrir a aplicação para poder acompanhar? Ó, lembra aqui, ó, aqui a gente tem o nosso dados.json que a gente usou, que a gente está utilizando por enquanto. A gente não vai mexer hoje na nossa aplicação, no nosso front-end. A gente vai se ater a trabalhar agora e entender um pouco do back-end. Beleza aí? Conseguiram abrir? Everton, Helena. Beleza? Joia, Nath. Então, vamos lá, então. Aqui a gente tem todo o nosso tutorial, passo a passo, até o ponto que a gente estava na última aula, eu só estou atualizando ele. E agora a gente vai tornar o nosso sistema dinâmico. Então, como eu disse, por enquanto a gente só vai entender a parte do JSON Server, colocar ele no ar, e aí depois, a partir das próximas aulas, a gente começa a cruzar, ou seja, começa a fazer a integração dos dois. Então, a gente vai criar o nosso back-end. Como eu disse, a gente vai utilizar o serviço de JSON Server, tá o link dele, que também está lá no material complementar, que funciona como eles próprios se intitulam que uma fake API. Fake porque você não está criando ela, você não está codificando ela, você só vai utilizar um arquivo JSON. Mas, como eu disse, funciona para vários projetos comerciais e vários desenvolvedores, a gente vai entregar produto, realmente utiliza ela. E funciona bem legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instalar o pacote, como sempre, né? npm install menos G aqui, JSON-server. Então, aqui no tutorial está o comando aqui para a gente poder instalar ele. Então, vamos aqui, lembrando, você tem que estar aqui dentro da tua aplicação, que a gente vai utilizar ela aqui, do nosso serviço aqui. Então, npm install -g JSON server. Vou colocar, ele vai demorar um pouquinho para rodar aqui. Beleza. Uma vez que rodou aqui, que executou, é só a gente dar um JSON Server "-v" aqui para poder ver a versão dele aqui para ver se ele está rodando. Na minha máquina específica, depois de umas atualizações do Windows agora por último, ele está bloqueando a execução do JSON Server por não ter como fala, uma autenticação ali do arquivo, assinatura digital, uma assinatura digital do arquivo lá que o Windows reconheça. Vamos ver aqui se vai dar a mesma coisa. E aí depois, e isso há pouco tempo atrás eu estava rodando, não estava dando essa mensagem, agora está dando. Então serve para outros usuários de Windows aí também. Aí antes de rodar no Windows, você tem que liberar esse acesso para o JSON Server, liberar o acesso a outro serviço, e depois rodar ele. Então se eu colocar aqui, ó, JSON-server -v, ó. Tá vendo? Ele já deu erro aqui no meu. Ó, ele nem conseguiu rodar. Na hora que eu tentei rodar JSON server -v para ver a versão, ele está falando que na hora de tentar executar o JSON server, falando que eu não posso executar esse script nesse tempo operacional por causa das configurações de segurança. E aí ele fala as configurações de segurança do Windows aqui. Então, tá vendo? Ó, não tem acesso, porque vai tentar rodar um serviço. Como eu disse, isso não estava acontecendo há menos de um mês atrás e foi a atualização do Windows aqui de segurança. O Windows toda hora está atualizando aqui, com certeza deve ter alguma brecha. Mas e aí o que a gente faz, então, aqui no Windows? Depois que já instalamos, aqui, então, aqui já estava para a gente poder olhar o nosso arquivo. Mas antes de olhar aqui, ó, a gente tem que executar esse comando aqui, ó, set execution policy, né, e dar um bypass, liberar o acesso aqui para esse terminal. No caso da nossa máquina aqui, sempre, se tiver no Windows, né, isso aqui ele vai dar acesso para a execução no momento.
Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Sempre antes de executar o JSON Server aqui, vai ter que executar esse comando. Isso na nossa máquina. Isso aí, isso aqui no Windows também. Isso aqui específico na minha máquina. Eu creio que se você está utilizando o Windows e ele está atualizado aí, vai dar a mesma mensagem. Alguém testou aí? Já conseguiu instalar o JSON Server e deu um JSON Server "-v"? Isso. Instalou aqui. Aí dá o JSON Server "-v" para ver se dá algum erro ou se ele já aparece a versão. Deu certo aí? Beleza. É alguma coisa da minha máquina aqui. Mas eu aproveitei para colocar isso aqui porque pode ser um problema de outros também. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho que liberar a política de segurança. Liberei. Agora, se eu der um JSON Server "-v" aqui, ele apareceu aqui. Beleza aí? Isso é só, ó. Então, se eu der o JSON Server "-v", tem que aparecer a versão aqui, ó. 0.16. Deu certo aí? Joia, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um... O que o JSON Server precisa? Ele precisa de um arquivo em formato JSON, já na estrutura dos dados que ele vai utilizar. Ou seja, pensa que ele precisa de um modelo. Pensa que eu vou ter produtos e categorias. Então, eu preciso criar pelo menos um registro de produto e um registro de categoria para que ele consiga entender isso. Se eu vou trabalhar aqui, no caso aqui, com categorias e vídeos, eu preciso de um registro de categoria e um registro de vídeo para que ele consiga entender isso, certo? Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui naquele exemplo aqui, ó, que eu coloquei, olha lá, eu vou ter lá, ele começa no arquivo JSON, né, abre chaves, depois eu tenho uma entidade de produtos, colchetes aqui, e aí eu tenho o ID de alguns produtos, tá vendo? Sempre vai ter o ID, 1, 2, 3, 4, o ID sempre vai ter. E reparem aqui que eu tenho um categoria ID. Esse categoria ID aqui, ele vai ser responsável pelo vínculo com as categorias. Tá vendo que, ó, categoria ID 2, ele vai fazer esse vínculo aqui. Então, eu tenho que ter um modelo dessas entidades. Aqui eu já coloquei um modelo. Então, se a gente pegar esse db.json, vamos salvar ele lá na nossa pastinha. Deixa eu abrir uma nova janela para fazer o download dele. Então, esse arquivo db.json que eu coloquei na aula aí, ó, vamos salvar ele. Então, vou lá na pastinha do projeto, dentro da pastinha CRC, data. Dentro do dado já tem os dados.json, a gente vai salvar o DB. O dados é aquele modelo inicial que a gente utilizou lá para o nosso sistema estático, né? Esse DB ele já vai ser para o nosso sistema dinâmico aqui. Então, vou sair dele aqui e vou lá e vou ver como que está esse db.json, que jeito que ele é. Vou abrir ele aqui, ó. Só para a gente poder ver ele. Olha o que a gente tem. Então, o arquivo JSON sempre vai começar com abre-chaves. A gente vai ter as entidades, no caso, a primeira entidade que eu tenho aqui é a categoria, e entre abre e fecha colchetes, tá vendo? Ó, eu tenho uma entidade. Dentro da entidade, entre abre e fecha chave, separado por vírgula aqui, eu vou ter os meus registros. Sempre aqui para o JSON Server tem que ter o ID, e aí eu posso ter os atributos do jeito que eu quiser. Outro ID, os atributos. Não precisava ter stand de registro, só um já estava. Aqui coloquei 3 de exemplo. Depois, fechou aqui outra entidade, que é vídeos. Abre chaves aqui. E aqui eu vou ter, ó. Tá vendo? O ID. E aqui eu tenho essa categoria ID. Então, quer dizer que esse vídeo pertence à categoria 1. Um padrão aqui do JSON Server que a gente utiliza é o quê? O nome aqui, ó, tá vendo? Categoria ID, ele vai entender o quê? Que esse vídeo aqui, ó, ele tem um vínculo aqui, como se aqui, como não? Isso aqui funciona como uma chave estrangeira de categorias. Então, quando eu falo que a categoria ID é 1, quer dizer que esse vídeo pertence à categoria 1. Quando eu falo que a categoria ID é 2, quer dizer que esse vídeo pertence à categoria 2. Então, a gente consegue fazer relacionamento aqui, normal. Só que, como falei, para o JSON Server, você precisa criar pelo menos um registro de cada entidade, que aí ele consegue entender. Ele vai ler o arquivo e vai entender. Como que acontece o relacionamento? Você vai colocar o nome aqui, ó. Se você colocar o nome de outra entidade, aqui tem categorias, eu colocar a categoria ID, e eu pedir para fazer um embed aqui, porque o ID é o registro único. E aqui o categoria ID aqui, ele vai conseguir fazer esse vínculo. E funciona ali. Depois a gente vai ver como a gente consegue ter esse retorno. Todo mundo conseguiu baixar esse arquivo aí?
Beleza. Importante é ele estar lá dentro do mesmo diretório. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir para o JSON Server escutar esse arquivo, tá vendo? Ó, traço watch, vou falar qual arquivo, e aí eu passo a URL, o caminho do arquivo. Logicamente, a gente não vai ficar executando isso na mão. A gente vai colocar dentro da nossa aplicação, a gente vai criar um scriptzinho, um server lá, que toda vez que a gente for precisar executar, a gente executa esse script. Aí esse script ele vai definir algumas coisas a mais, além do arquivo, a gente vai mudar a porta, a gente vai criar credencial de segurança também para poder acessar, porque senão qualquer um, pensa aí que você coloca o teu serviço online e qualquer um vai conseguir ir lá e apagar tudo que você tem, ou vai conseguir ir lá e mudar tudo que você tem. Então, a gente vai ter que colocar uma credencial de segurança, a gente vai ter que colocar um método de autenticação. Mas só para a gente poder ver ele rodando aí, a gente já vai colocar o nosso serviço online. Então, olha o tanto que é rápido. É só instalar, pega o teu arquivinho, se você não tiver, você pega o modelo, né? Mas aí você estrutura o seu arquivo e depois manda o JSON Server ouvir ele aqui. Então, vou colocar importante. Se a tua aplicação já estiver rodando aqui na porta 3000, a gente tem que mudar a porta. No caso que a aplicação aqui ela não está rodando, nossa aplicação React. Ó. Então, JSON Server, menos watch, e o caminho. Qual que é o caminho? O JSON Server aqui, ele vai rodar a partir da raiz do projeto. Então, é a partir da raiz, .src, que é a pasta dos arquivos nossos, né? Data e db.json, que é essa instrução que já está aqui, ó. E aí, se a gente rodar aqui, tudo der certo, ele já vai dar um feliz aqui, ó, carinha feliz. Opa, beleza. Carregando um arquivo src.json. Se ele não conseguir encontrar, ele vai falar que arquivo not found e vai dar o URL do arquivo aqui. Então, se você passar um endereço do arquivo que não existe, ele vai dar erro, normal. Resource, ele leu o arquivo, ele está falando quais recursos que eu tenho dentro dessa fonte de dados. Tá vendo? Eu tenho categorias e vídeos. Então, isso aqui são as minhas rotas para acesso aos recursos que eu tenho. Ou seja, como que eu consigo acessar? Então, se eu pegar aqui, ó, categorias, por exemplo, ó, vou abrir aqui, ó. Se der erro, JSON server. Isso, se der esse erro vermelho aqui, Nath, aí você executa essa instrução. Porque isso aí é atualizado. Se o Windows teu tiver atualizado, igual o meu estava funcionando antes, ele atualizou, ele parou. Porque é a política de segurança do Windows. O Windows não deixa mais esse tipo de script rodar do nada. Aí sempre antes de rodar, ele vai ter que liberar a política de segurança, que é set execution policy aqui, bypass. E aí depois, se executar ele, você tem que conseguir enxergar. E aí, se ele está rodando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no localhost e vamos enxergar o recurso, ó. Tá vendo aqui, ó? Localhost 3000 barra categorias. Ó. Na hora que eu peço para ver categorias, olha o que está mostrando aqui. É o conteúdo que está lá no meu arquivo. Se eu pedir para poder ver vídeos, é o conteúdo que está lá. Ah, se eu pedir para ver vídeo, não existe recurso. Não existe recurso vídeos. O vídeos existe, né? O vídeo não existe. Então aqui eu tenho os vídeos, conseguindo enxergar aqui, e eu tenho categorias. Então aqui a gente consegue fazer um get. E eu tenho as rotas padrões aqui, por exemplo, se eu quiser só, por exemplo, eu quero só a categoria que tem o ID 2. Então, categorias barra 2. Ah, eu quero só a categoria que tem 3 aqui. Ah, categorias barra 3. Ah, e se você quiser filtrar pelo nome, então você dá um get, geralmente em tudo lá na tua aplicação você faz um filtro, e aí você olha o ID dele e consulta aqui. É a forma mais simples da gente fazer. Porque a API ela não dá isso pronta para a gente dessa maneira aqui, ó. E com vídeos funciona da mesma maneira. Ó. Vou colocar vídeos aqui, barra, vídeos barra 2. Então você vê só o vídeo que tem 2 aqui. Ou a gente consegue fazer aqui também, ó. A gente consegue fazer consulta normal, né? Categoria ID. Vamos ver se aqui funciona igual a 1. Aqui a gente consegue consultar normal, ó. Eu tô fazendo aqui, ó, os vídeos, e aí eu coloco a interrogação, vou colocar qual que é o campo que eu quero filtrar, consultar por ele, categoria ID igual a 1.
Então, eu estou vendo aqui o quê? Todos os registros que têm categoria ID, que tem a mesma categoria, que no caso aqui é 1. Então, aqui a gente tem as rotas. Toda a requisição que eu estou fazendo aqui no navegador é uma requisição do tipo GET, ou seja, de pegar os dados, de consultar. Então, da forma que está aqui, ó, se a gente só pegar e subir isso lá para o Heroku, por exemplo, a gente já tem o nosso JSON Server, a gente já tem a nossa aplicação rodando, é a nossa API, né? E essa API, pensa que você desenvolveu ela aqui, agora você pode falar para uma pessoa, ó, agora eu quero que você desenvolva para mim uma aplicação mobile que consuma esses dados, que mostre esses dados aqui. Ah, agora eu quero aplicação também, eu quero a parte de gestão, que eu consiga alterar esses dados e atualizar. Então, a API é aqui no caso, que é o nosso back-end, é a nossa fonte de dados. Conseguindo rodar aqui e ver ela executar? Deu certo aí? Então, a gente consegue aqui, depois que a gente executa, né? A gente consegue acessar os nossos recursos através da URL, categoria, vídeos. A gente consegue filtrar por ID. Então, a gente pode filtrar, só colocar o barra. Oi, Nath. Deixa eu ver aqui. Beleza, a gente consegue consultar o comando para autorizar esse que está aqui, ó. Deixa eu até colocar. Você rodou o install antes, não rodou? Aí você roda o install, depois você roda esse aqui, o execution policy aí, e aí depois vai rodar. Quando você está rodando esse do... Ah, e importante, para você tentar rodar esse aqui, o teu terminal tem que estar como administrador, senão ele não vai deixar. Aqui, ó, por exemplo, no meu aqui, eu vou abrir o PowerShell, tá vendo? Aqui, se você clicar com o botão direito, aí você tem que dar um Run as Administrator, rodar como administrador. E aí você executa o terminal como administrador para poder conseguir liberar essa política de segurança. E aí, na hora de rodar o Node, na hora de rodar o Node, não, o JSON Server tem que ser nesse mesmo terminal. Ó. Se eu colocar aqui, ó, aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, JSON-server-v, ó, tá vendo que ele tá dando erro, por mais que eu já liberei de lá, mas ele funciona só para aquele terminal ativo. Olha, eu tô lá no meu projeto, tentei rodar. Agora eu vou liberar aqui, eu rodei como administrador, né, set execution pods. Aqui, no caso, que ele está perguntando para mim aqui, se eu quero para tudo ou só para qualquer aplicação, eu vou colocar um all aqui, um A para tudo, que eu quero liberar agora aqui. Beleza, rodou, agora se eu dar um JSON server -v, ele roda normal. Tenta fazer isso aí. Beleza, então aqui agora a gente já consegue ver. As rotas aqui, ó, até na documentação do JSON Server, a gente tem aqui está um modelinho, e aqui está um modelo de rotas, tá vendo? Eu posso dar lá posso colocar o barra para pegar um específico, o get é para poder buscar os dados, post é para a gente poder inserir o novo registro, put é para a gente poder, put e patch é para poder atualizar. A diferença é que o put, se não existir, ele cria. O patch, ele vai atualizar a partir daquele ID específico que a gente passar. O post, ele vai criar, e se eu passar o meu, igualzinho o mesmo ID ali, ele vai criar um novo ID. O put, basicamente, o put patch atualiza. Como eu falei, a diferença é que o put, se não existir, ele cria, e o patch, ele só vai atualizar se existir. E o delete, a gente vai apagar ele. A gente consegue fazer filtros normal também. Aqui no caso, que como eu falei, puts, os posts aqui, no caso a gente fez lá com vídeos, né? Então, vídeos, interrogação, aonde eu tenho um determinado ID, eu posso concatenar, usar mais de um ID, o ID 1 e o ID 2 também. A gente pode fazer dessa maneira aqui. A gente pode ordenar também, na hora de fazer as chamadas, eu posso dar um sort aqui de forma
ascendente ou descendente aqui, normal. A gente pode colocar também de qual registro, até qual registro eu quero ver, qual que é o limite de registros que eu vou ter aqui por apresentação. Pensa que eu tenho lá 500 registros, e eu não quero ver os 500 de uma vez, logicamente, na hora que eu dou a minha chamada. Então, eu posso colocar um limite da quantidade de registros. Ele consegue fazer aqui também, cadê? Ah, tá. O embed, que é a parte mais legal aqui. Então, eu tenho posts aqui e eu vou fazer um embed com comentários aqui. Então, quando a gente faz o embed, é aquele caso lá que a gente vai ver o relacionamento. Eu tenho categoria e eu tenho vídeos, e vídeos estão relacionados a categorias. Então, eu vou pedir para ver os vídeos, as categorias e os vídeos que fazem parte dessa categoria. Então, isso aqui a gente vai utilizar para poder ver os relacionamentos do embed. Então, aqui ele vai tratando aqui a documentação de maneira geral, do que a gente vai utilizar. Ó, e essa parte que é mais legal, como eu falei, o embed, ó. Então, eu vou ver categorias, e aqui, interrogação, aí tem aqui um underline, que não apareceu, underline embed com vídeos. E aí a gente consegue ver esse relacionamento, ó. Esse que é a parte mais legal que a gente tem do serviço, ó. Deixa eu ver que ele ficou com um pontinho aqui. Olha que eu copiei. Deixa eu ver se meu serviço parou aqui. Devo ter rodado do lado de lá. Categorias. Não. Localhost categorias. Tá. Aqui, beleza. Underline embed igual a vídeos. Opa, o que eu fiz errado? Tá. Faltou a interrogação aqui. Não é barra. Aqui, interrogação. Isso aqui, ó. Então, a gente está pegando um retorno aqui, ó, para a gente poder quais. Isso aqui vai ser muito importante, porque na hora de mostrar, eu vou querer mostrar o quê? Uma categoria e quais vídeos fazem parte dele. Outra categoria e quais vídeos fazem parte dele, igual a gente está vendo lá. Então, eu tenho uma categoria aqui, que é a categoria 1, que é Arduino, e aí eu tenho os vídeos dessa categoria ID, tá vendo? Ó? Ele entende esse relacionamento. Então, aqui, ó, aí eu tenho todos os vídeos da categoria 1. Aí depois eu tenho a categoria 2 e eu tenho todos os vídeos da categoria 2. Depois eu tenho a categoria 3 e todos os vídeos da categoria 3. E o relacionamento é feito através da chave estrangeira aqui que ele entende. Então isso aqui vai ser esse embed aqui vai ser muito importante, porque naquela listagem principal nossa é essa rota que a gente vai utilizar, é essa consulta. Eu quero ver todas as categorias e os vídeos que fazem parte dessa categoria. Conseguiram executar aí? Deu certo? Quando a gente vai criar uma API, quando a gente está estruturando uma API, aqui a gente consegue fazer os testes das requisições GET, ou seja, só para a gente poder visualizar os dados. Mas e se eu quiser testar, eu preciso testar, né, também, atualizar os dados, eu preciso testar excluir dados, eu preciso testar inserir dados. E aí tem alguns softwares que permite que a gente consiga fazer essas requisições, porque aqui no navegador a gente só faz o get, que é buscar. Então, como que eu vou testar fazer tudo isso? Aí tem alguns softwares, eu gosto de usar o Postman e o Insomnia. Então, tem as duas aplicações. O Insomnia eu acho um pouquinho mais simples. Por isso que eu mandei lá no grupo ontem que eu pedi para vocês instalarem ele, para quem não tinha. Tem até um tutorialzinho que eu coloquei de um videozinho no YouTube como que utiliza ele. Então, eu vou abrir aqui o Insomnia. Se alguém não tiver, só acompanha aqui e depois instala e faz os testes nele. Então, vou abrir aqui o Insomnia. Ele é uma aplicação que permite a gente fazer requisições aqui HTTP. Então, todos os verbos HTTP aqui. Então, lembrando lá, quando a gente vai fazer um get, é pegar os dados. O post a gente vai inserir. Put a gente vai atualizar e assim por diante.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente está no Insomnia, se a gente quiser criar um workspace, pensa que eu tenho um projeto. E aí a gente está com o projeto aqui Vou criar um workspace aqui. A gente vai criar um projeto aqui do Neuflix aqui. E a partir aqui desse nosso projeto aqui, a gente vai utilizar ele. Aí, se eu colocar aqui... Clear duplicate. Deixa eu só ver se ele vai deixar aqui. Neuflix. Espera aí, que ele já... Ah, tá. Aqui eu estou trabalhando no mesmo, desculpa aqui. Eu tenho que criar um novo aqui, um novo workspace. Aqui ele está no settings aqui. Aqui eu alterei o nome dele. Ah, tá. Aqui a gente tem que criar um novo ambiente, um team só. Ah, tá. Aqui que a gente vai criar, que é novo ambiente aqui, para a gente poder trabalhar no nosso projeto. Esse NLW aqui é da New Level Week, lá da Hot City, que eu estava trabalhando. Então, a gente criar aqui, eu clicar em novo aqui, ó, ambiente, aí aqui a gente já consegue nomear o nosso novo ambiente. Aqui eu vou colocar aqui meu Flix. Aqui não precisa necessariamente, né? Agora, aqui, ó, use meu Flix aqui, ó. Aí a gente tem os dois ambientes para a gente poder trabalhar aqui. O importante é que quando a gente entra aqui dentro do Insomnia, aí é o botãozinho que a gente tem aqui de criar uma nova requisição. Então, eu vou criar aqui, ó, New Request, e aqui a gente vai criar uma requisição de inserir categoria, ou cadastrar categoria. A gente pode escolher o tipo, mas depois a gente pode ficar mudando ela ali, para não ter que ficar criando aqui uma requisição específica para cada um. Então, quando eu venho aqui, ó, inserir categoria, ó, a gente tem aqui a requisição que a gente vai fazer. A gente pode definir qual que é o corpo aqui. Aqui, se eu for fazer um post aqui, qual que é o corpo. Aqui, o tipo do body aqui, a gente vai utilizar JSON para poder mandar. Aqui, se eu colocar get, é porque eu vou consultar os dados. Então, primeiro a gente vai fazer uma requisição get. Mas a gente colocou inserir aqui, mas é para a gente poder fazer os nossos testes. E aqui eu vou colocar a URL da API. Então, a URL da nossa API aqui, ó, é a que a gente tem aqui, ó. Então, aqui a gente pode consultar qualquer coisa. Então, se é get, ó, localhost 3000 está rodando categoria. Se eu der um 100, se a minha API estiver rodando normal, aqui eu vou conseguir ver os dados de retorno igual a gente viu no navegador. Se eu colocar vídeos aqui, ó, consigo consultar igual a gente viu no navegador. Então, aqui a gente consegue, com GET, a gente faz consulta normal. Se a gente quiser inserir os dados, basta a gente mudar aqui, ó, de GET para POST. A URL, ela permanece a mesma. E a diferença aqui é que no corpo, eu tenho que mandar qual vai ser o corpo da minha requisição. Então, aqui no corpo, a gente vai mandar um arquivo JSON, ou seja, um formato JSON aqui, que vai ser os nossos dados. Se a gente tivesse que mandar uma chave de autorização, a gente colocaria aqui a nossa chave de autorização, se fosse um token, para que a gente consiga acessar a nossa URL, porque ela não vai ser aberta, né, específica. Se eu fosse passar alguma query específica aqui, algum ID, então, categorias, igual a gente colocou interrogação, ID igual alguma coisa, qualquer tipo de query, se a gente fosse fazer consulta. Mas aqui no JSON, a gente vai selecionar aqui, ó, formato JSON, post a gente vai inserir. Então, quando a gente consulta aqui, ó, com get, ó, a gente tem 3 categorias. Aqui no caso do ID, a gente passa o ID com 0, porque aí depois ele vai fazer um auto-incremento. Então, a gente vai mudar para post aqui e a gente vai criar um registro. O registro é igual a esse aqui, então vou copiar um aqui, colar. A diferença é que quando a gente for mandar, a gente vai mandar sempre com o ID 0. E aí eu coloco aqui, ó, vou colocar um teste aqui, ó. Teste de inserir na API. E aqui o resto que a gente pode deixar aqui tudo normal. Formação, teste e aqui teste.com.
Então, quando a gente fazer um post na URL de categorias aqui da nossa API e mandar aqui um formato de JSON aqui, ele vai pegar e ele vai inserir. Então, a gente fazer um send aqui, se der certo, o retorno 200 aqui é o retorno ok. Olha lá, ó. Ele já deu o retorno para mim que ele inseriu, tá vendo? O ID 4 inseriu na API. Se a gente der um get aqui agora, tá vendo? Aqui o ID 4 já tá ok. Se a gente quisesse agora atualizar, eu posso passar o ID aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, ó, e a gente usar o patch, que é para poder atualizar. Então, eu vou passar o ID 4, que é o mesmo aqui, ó, teste da API alterando. Então, a gente já tem um serviço ali que eu consigo fazer requisição e vai fazendo tudo para a gente. Então, a gente estruturar, pensa a gente criar um banco de dados, criar todas as consultas SQL, para poder comunicar, criar as rotas, tudo isso dá um trabalho. Informação, teste, alterado. Então, vamos fazer agora, que a gente está fazendo um patch, que é para poder atualizar. Estou passando o ID dele aqui. Vamos ver se ele atualizou aqui. Get. Não, do patch ele não deu certo. Deixa eu ver aqui se ele vai dar com put. Teste da API, categoria. Ah, tá. É na hora de a gente passar aqui a categoria, a gente tem que passar qual que é que eu quero alterar aqui, ó. Desculpe, ó. Faltou a gente passar aqui, ó. Vamos fazer aqui com o put para ver se ele vai. Aí, ó, tá vendo? Passei o 4 e ele alterou. Faltou, é porque aqui na hora de fazer a chamada aqui para alterar ou para remover, eu tenho que passar qual que é o ID dele aqui no barra. Se eu dar um get agora aqui, ó, vou mandar ver todos, ó. Tá vendo? Agora ele alterou. Então, o put, ele vai alterar o put ou patch. O post, a gente vai passar aqui no arquivo JSON, um registro que eu quero inserir. Então, se eu passar um post aqui, ó, vou passar registro 0 aqui, vou colocar novo registro, informação teste novo, e vou passar outro aqui. Então, a gente passa com a ID 0 aqui, na hora que a gente for passar, passa só para o URL, send, olha lá, já criou o registro 5. Se eu dar um get aqui para poder ver, ó, eu já consigo ver com o registro 5. Para poder excluir, é muito fácil. Só eu colocar aqui, vou colocar um delete. Isso aí, na hora da gente chamar lá, lembra que a gente fez um fetch lá? O fetch é para poder pegar alguma coisa da API. Na hora de a gente fazer o fetch, eu só falo, se esse fetch eu quero fazer com delete, eu quero fazer com post, eu quero fazer com put, e aí eu quero excluir o registro 4, por exemplo. Então, estou fazendo um delete em categorias na rota aqui. Isso aqui é o modelo da rota. Se eu dar um send aqui, ó, agora ele não retorna nada, porque ele deu um ok aqui. Se eu der um get agora, e pedir para ver tudo, ó, o registro 4 não existe mais. Se eu fizer a mesma coisa agora para o registro 5, ó, vamos fazer o patch antes no 5 aqui, ó. Fazer o patch. E vamos colocar aqui o registro 5 aqui, ó. Novo registro 5. Vamos só ver se o patch aqui dá certo também. Aí, ó, o patch deu certo. Lembrando, o patch e o put é a mesma coisa. A diferença é que o put, se não existir, ele cria. O patch, ele só vai atualizar se existir aqui na rota. Se a gente der um get aqui, deu um get só no 5, ele retorna só o 5. Se eu der um get em tudo, ele vai retornar tudo aqui. Se a gente quiser excluir o registro 5, só coloca a rota aqui, delete, e remove aqui. Se a gente der um get, a gente consegue, o 5 não existe, deu not found, tá vendo? Pedi a rota 5, not found, não existe. E aqui a gente consegue ver. Então, a ideia do JSON Server aí, que a gente vai integrar depois com a nossa aplicação, ele é uma API, ele é um serviço que a gente consegue estruturar e colocar ele para rodar de forma bem fácil. A gente consegue consultar dados, a gente consegue inserir, remover, atualizar tudo, sem a gente ter programado nada. Então, a gente não criou nenhuma linha de código. O que a gente vai fazer depois é essa integração. Então, a gente vai utilizar uma API para que ela permita, a gente vai consumir ela como fonte de dados. Hoje a gente está consumindo um arquivo JSON como fonte de dados. Agora a gente vai passar a consumir essa API como fonte de dados depois, a partir da próxima aula. Então, a gente vai estruturar. Então, ó, vocês criaram um modelinho, depois só vai precisar atualizar os dados que tem lá dentro desse modelo de JSON nosso novo, de acordo com os registros de vocês.
Então, o que é importante fazer agora? Colocar o JSON Server para funcionar, fazer esse teste aí. A gente brincou um pouco aqui com categorias, né? E agora vocês vão fazer a mesma coisa com vídeos. Então, se eu fizer vídeos aí, eu dei um get, eu consigo ver tudo. Então, insiram novos registros aí, né, dentro do nosso recurso de vídeos, atualizem, só para poder brincar um pouco e para poder entender um pouco mais sobre o JSON Server, que ele é um back-end, uma estrutura aí, que cria uma API para a gente sem a gente precisar codificar. E como eu falei, é útil em vários projetos. Pessoal, deu para entender qual foi o objetivo, o que a gente fez e para que a gente vai utilizar esse JSON Server? Manu, Helena? Sim? Nath, deu certo de rodar? Beleza, Nath. Joia. Aí você tenta aí qualquer coisa, você me manda se der um erro, chama o Everton aí também, que ele dá uma ajuda aí. Mas o JSON Server ele não tem muito segredo, como a gente viu. Às vezes é só algum detalhezinho, porque você instalou ele, no meu caso, estava dando esse erro de segurança, do Everton não deu, do seu tem que ver qual que deu. Liberou a segurança, colocou ele para escutar o arquivo lá que a gente está utilizando como modelo. Você pode testar outros modelos de arquivo, tem vários aí. E aí você já consegue ver o teu serviço online, o teu serviço funcionando. Na tua máquina, depois a gente vai subir ele para o Heroku.